Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Leia a Bíblia Comigo. Hoje nós vamos ler o capítulo 26 de Gênesis e, para variar, são muitas camadas. Então, já passa a mão no seu marca-texto, pegue a sua Bíblia, seu bloquinho de anotações e vamos ao capítulo. Pai, muito obrigada, Deus, por mais um dia, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor é o mesmo Deus de Gênesis a Apocalipse, Senhor. Muito obrigada porque nós podemos confiar na tua aliança e nas tuas promessas e naquilo que o Senhor fala aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos ensine hoje a respeito do que vamos ler e a respeito do que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Fale pessoalmente com cada um que assistir esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: Não desças ao Egito. Lembra que Abraão também passou por um tempo de fome e ele foi para o Egito? Aqui Deus falou para Isaque não fazer isso. Habita na terra que eu te direi, peregrina nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e à tua semente eu darei todas essas regiões. E eu farei o juramento que jurei a Abraão teu pai, e eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas regiões. E em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. E ele viveu pela instrução do Espírito Santo, ou seja, ele obedeceu às instruções. A cada momento ele tinha uma instrução. Vai para essa terra, vai para outra terra, fica nessa terra. E ele ia obedecendo às instruções que o Espírito, né, ia dando para ele. Nesse versículo, a gente vê quatro dimensões da obediência de Abraão. Eu fiz aqui uma colinha para eu não esquecer de falar para vocês. Aqui ele fala, né? As minhas ordens, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. E na minha colinha, o que quer dizer isso, né? Abraão, ele guardou os preceitos de Deus, tendo uma vida de fidelidade. Ele cumpriu os mandamentos de Deus. Deus mandou ele saiu. Deus mandou circuncidar, ele circuncidou. Ele cumpriu imediatamente aquilo que Deus mandava ele fazer. Ele honrou os estatutos, né? Se Deus colocou a circuncisão como estatuto perpétuo, ele honrou isso como estatuto perpétuo dentro do clã dele. Todo bebê que nascia era circuncidado ao oitavo dia. A partir do dia que ele obedeceu imediatamente, ele honrou esse estatuto para sempre. Isaac habitou em Gerar, e os homens do lugar lhe perguntaram acerca da sua esposa, e ele disse: Ela é minha irmã, pois ele temia dizer: Ela é minha esposa, para, para que, dizia ele, os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois ela era formosa à vista. E acontece que quando ele já estava lá um longo tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaque estava acariciando Rebeca, sua esposa. E Abimeleque chamou Isaque e disse: Eis que ela certamente é tua esposa. E como tu disseste, ela é minha irmã. E Isaque lhe disse: Porque eu disse, para que eu não morra por causa dela. E Abimeleque disse: O que é isso que tu nos fizeste? Alguém do povo poderia facilmente ter deitado com sua mulher, e tu poderias ter trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o seu povo, dizendo: Quem tocar nesse homem ou em sua esposa certamente morrerá. Gente, mesmo erro do pai, né? Aqui foi tal pai, tal filho, literalmente. Mesma vozes da cabeça dele, que falando o que ia acontecer, e ele obedeceu aquilo e mentiu de novo, né? Rebeca era sua prima, né? Que foi pegar lá na casa do tio, mas não era irmã dele. Então, Isaac semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu e foi adiante e cresceu até ser muito grande, porque ele tinha posses de rebanhos e posses de gado e uma grande quantidade de servos. E os filisteus o invejaram. No início do capítulo, a gente leu aqui, e houve fome naquela terra. E aqui a gente está vendo que ele semeou numa terra, né, que provavelmente não estava produzindo bem, e ele colheu 100 vezes mais. O que isso quer dizer? Que quando você obedece ao mandamento de Deus, ele ia fugir da fome para o Egito, não é? Aí Deus falou assim: não foge,
fica nessa terra, porque eu vou te abençoar nessa terra. Ele obedeceu e ele ficou. E às vezes é isso que acontece na nossa vida. A gente está em meio ao caos, a gente está numa terra que a gente não quer ficar, mas Deus fala para a gente: permanece aí, porque eu vou te abençoar nesta terra que você está. E toda vez que Deus faz isso, o nome dele é engrandecido, porque a gente vê que isso não é obra de homem. Não seria possível para ele crescer numa terra onde havia fome, como ele cresceu aqui. Até porque ele tinha um grande clã, ele tinha muito gado, ele tinha muitas posses, ele tinha muita gente para alimentar, o gado precisava de pastagem, ou seja, toda a riqueza dele foi mantida e foi acrescida por conta da bênção do Senhor. Então, na verdade, não importa o local que a gente esteja, importa se a gente está cumprindo a vontade de Deus naquele local, porque Ele mesmo vai nos sustentar e nos prosperar. E os filisteus o invejavam, porquanto todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam fechado e enchido com terra. E Abimeleque disse a Isaque: sai de nós, pois é muito mais poderoso do que nós. E às vezes é isso que acontece, né? Inveja. Inveja porque você está crescendo, inveja porque você se mantém firme na posição onde Deus te mandou. E eu, com certeza, todos nós vamos passar por isso, de termos os nossos postos fechados, cheios de entulho, né? Às vezes é um dia que você chega tão feliz para compartilhar uma notícia boa e vem alguém e te joga um balde de água fria, ou então começa a falar das mazelas da própria vida, ou então começa a tirar a atenção daquilo que você estava falando e você não consegue nem ter o seu momento de festejar aquilo, porque alguém já vai jogar entulho, já vai jogar lixo no seu poço. Isso acontece mesmo, mas pode ficar tranquilo, porque o próprio Deus vai fazer você achar outros poços. Isaac partiu dali e armou sua tenda no vale de Gerá e habitou ali. Isaac cavou novamente os poços de água que eles haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão. E ele chamou os seus nomes segundo os nomes pelos quais seu pai os havia chamado. E os servos de Isaac cavaram no vale e encontraram ali um poço de águas correntes. E os pastores de Gerar entenderam que contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. E ele chamou o nome do poço de Ezeque, porque contenderam com ele. E eles cavaram outro poço e contenderam por aquele também, e chamou o nome de Sitna. E ele partiu dali e cavou outro poço, e por aquele não contenderam, e chamou o nome de Reobote. Vocês estão percebendo o que acontece aqui? Lá em cima, Abimeleque falou assim: olha, se afasta da gente, porque você já está muito grande, já está muito poderoso, e né, a gente, além de ter medo, temos inveja de vocês. É o que estava nas entrelinhas, né? E aí ele foi e se retirou dali. Aí cavou um poço para ficar. Aí vem o pessoal de Abimeleque e fecha o poço, forçando Isaac a ir cada vez mais distante à procura de água. É isso que eles estão fazendo. E ele partiu dali e cavou outro poço, e por aquele poço não contenderam, e chamou o nome dele de Reobote. E ele disse: pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e seremos frutíferos na terra. Reobote significa lugar espaçoso, ou seja, né? Os filisteus pareciam que estavam, né, tendo alguma interferência direta na vida de Isaac e tudo mais. Mas isso também era o agir de Deus na vida de Isaac. Porque quanto mais ele peregrinava pela terra, quanto mais ele botava o pé naquela terra, maior ficava o território que Deus ia entregar para ele. E ele disse: pois agora o Senhor fez um lugar para nós, seremos frutíferos na terra. E ele foi dali para Berseba. E o Senhor apareceu a ele naquela mesma noite e disse: eu sou o Senhor de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu estou contigo. Te abençoarei e te multiplicarei a tua semente por causa do meu servo Abraão. E ele edificou um altar ali e invocou o nome do Senhor. E armou sua tenda ali, e ali os servos de Isaque cavaram um poço. Então Abimeleque foi até ele de Gerar com Alzate, um dos seus amigos, e Ficol, o capitão-chefe do seu exército. E Isaque lhe disse: por que vindes a mim, visto que vós me odiais e me enviastes de vós? E eles disseram:
Vimos que certamente o Senhor estava contigo, e dissemos que haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, de que tu não nos fará mal, assim como não te tocamos, e assim como fizemos a ti somente o bem, e te enviamos de nós em paz. Tu és agora o bendito do Senhor. Gente, fala sério, né? Bem cara de pau esse Abimeleque. Aqui, Isaac estava no mesmo lugar que Abraão tinha cavado um poço e que os pastores de Abimeleque tinham tampado, e que Abimeleque foi lá fazer uma aliança com Abraão, e Abraão deu 7 cordeiros, né, para Abimeleque, falando assim: olha, esse poço aqui, ele é meu. Então, vamos colocar dentro desse acordo que esse poço é meu. É esse mesmo poço aqui que, de novo, Abimeleque está falando agora com o Isaac. E ele lhes fez um banquete, e eles comeram e beberam. E eles se levantaram cedo de manhã e juraram um ao outro. E Isaac os despediu, e eles partiram dele em paz. E aqui a gente vê um lado de Isaac, né, que ele era um cara pacificador. Cada vez que os homens de Abimeleque tapavam um poço, ele não ia lá entrar em guerra por causa do poço, ele ia e cavava outro. E aqui, da mesma forma, Abimeleque vem na maior cara de pau, falando que não fez nada, e ele aceita fazer um acordo de paz com ele a si mesmo, sem nem colocar, digamos assim, uma condição. E aconteceu no mesmo dia que os servos de Isaque vieram e lhes falaram com respeito ao poço que haviam cavado. E lhe disseram: nós encontramos água. E ele chamou Seba. Por isso, o nome da cidade é Berseba até este dia. Percebe que onde Isaac cavava, ele achava água. Ele não precisava se preocupar com quem estava entulhando os poços dele, porque o próprio Deus o abençoava achando outros lugares com água. Gente, água naquela região é o bem mais precioso. Isaac não precisava se preocupar com o que os outros estavam fazendo com ele. Ele só tinha que se preocupar com aquilo que Deus tinha colocado no coração dele para fazer e tinha prometido a ele que ia fazer, que era abençoar ele. E Esaú era da idade de 40 anos, quando ele tomou por mulher Judite, a filha de Beere, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu, que foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Aqui a gente vê, né, Esaú, que era um dos filhos de Isaque, né, o que vendeu a primogenitura, como que ele não tinha mesmo, né, respeito por aquilo que o pai já havia pedido para ele. O pai deixou bem claro que não queria que ele se misturasse com os cananeus, com o povo dali, porque ele não queria que a linhagem que Deus havia prometido é, prosperar e multiplicar e santificar fosse misturada. E aí, o que que ele faz? Ele faz a mesma coisa que o parente de Caim fez, que foi pegar 2 mulheres e ainda do povo que o pai dele falou para não fazer, né? A primogenitura não deveria ter sido dele mesmo. Bom, eu espero que essa leitura hoje mais breve tenha falado ao seu coração. Peça ao Espírito Santo para revelar a você quais são esses poços que você tem cavado e alguém tem entulhado. Peça a Deus para que Ele mesmo te mostre aonde ir. Abençoe essas pessoas, entendeu? Não tente se vingar, não fique amargurado, não deixe que o seu coração seja enterrado também nesse poço. Apenas crê em Deus. Creia que Ele é a água viva, Ele tem a água viva para você e Ele mesmo vai te mostrar a direção de um novo poço, assim como Ele fez com Isaac. E a gente se vê amanhã.